Tá, neste quarto e último vídeo sobre a aula da quarta-feira passada, do módulo 6, vou falar mais do método e fazer um resumo de que foi falado durante a aula. Eu perguntei aos alunos presentes em que se consiste essa sessão e não havia consenso entre os alunos sobre o que, na verdade, na realidade, o que deveria ser incluso ah, na seção método de um artigo. Isso porque, na verdade, toda área tem suas necessidades específicas. E às vezes, como eu mencionei, nem tem método. Então, por exemplo, aqui eu mostrei o exemplo de engenharia elétrica, em que nesse artigo, como a maioria dos artigos, independente da área, tem uma introdução que mostra uma lacuna ou uma contribuição, no momento 1 e 2, ou alguma coisa parecida com a Problem Solution Approach do Hoey, como exemplificado aqui. While there have been previous approaches to harvesting energy generated by, there has not been any attempt. Aí o momento 2. Só que ao chegar ao método, não tem. Na verdade, esse paper apresenta um modelo. Então, isso de quando apresenta um modelo, na verdade, um método diferente. Simplesmente descreve o modelo e os efeitos do modelo. Às vezes tem um estudo de caso, mas o método não é aquela coisa que você vê em outros artigos, por exemplo, da área de medicina, área de educação. Outro exemplo aqui da revista European Journal of Operational Research. E assim como no outro exemplo da engenharia elétrica, eles apresentam o modelo e essa seção 3 tem a introdução, que é essa aqui, aí seção 2 faz a revisão de literatura, seção 3 que seria o método em outras áreas, na verdade a apresentação do modelo e depois uma discussão. Então, o que a maioria das áreas tem, a grande maioria sempre tem uma introdução, que tem os momentos 1, 2 ou 3, ou algum problema, situação, problema, solução, e algum tipo de revisão de literatura, embora nem sempre separada da introdução. E sempre tem uma discussão de alguma forma e ou conclusão. Porque a parte que é muito diferente, a parte de resultados e método, que é um exemplo de uma área que não tem essa seção método, como se entende geralmente. Aí pedi para... Eu mostrei essa imagem de Madeiro, the best burger in the world. Falei como a primeira vez que vi isso, pensei, será? Como se fosse um achado, uma conclusão. Só que, como muitos artigos que têm grandes conclusões, muitas vezes o leitor precisa saber, tá, será que o método que foi usado para chegar a essa conclusão é válido? Aí pedi para a turma inventar um método de como seria um método para chegar a essa conclusão, para poder chegar a essa conclusão. Então, é importante lembrar que ao chegar na parte dos resultados e a conclusão, discussão sobre esses resultados, o leitor vai pensar, tá, vamos ver se esses resultados, essa conclusão faz sentido diante
dos resultados e o método que produziu esses resultados. Tem que fazer sentido. Então, eu inventei uma sessão de método e perguntei se isso que era uma sessão boa. Method, sessão 2.2, method 2.1, participants. People from all over the world were surveyed. 2.2, materials. Special survey asked participants to rate burgers from all over the world. 2.3, procedure. The participants ate the burger, then provided their opinion. 2.4, analysis. Participant ratings were analyzed using special software. Aí a conclusão, a ideia de apresentar isso que na verdade tem uma insuficiência de informação aqui. People from all the world, que people? How were they sampled? Como foi a amostragem? Por que essas pessoas? De que forma que eles foram surveyed? The special survey, que instrumento foi esse? Como foi desenvolvido? Rate burgers from all over the world, que países exatamente, por que esses lugares, procedure, etc. Então teria que ter mais transparência nas informações. Também, por outro lado, não poderia ter informações demais, que é um perigo que se corre ao fazer um controle C, controle V de uma tese ou uma dissertação, um artigo. Eu mencionei isso porque também, lembrando de o que as pesquisas mostram acerca do método. Na outra semana eu falei sobre relevância e falta de lógica na parte de coesão e coerência, mas no método, todos os estudos feitos sobre rejeição apontam para método com problemas. Isso quer dizer que o método que foi usado não foi adequado para produzir os resultados que o autor está dizendo que produziu, ou que faltam detalhes. Esses dois autores apontam para falta de detalhes. Não dá para entender como o autor chegou aos resultados que produziu. Então, por isso é importante lembrar ah, de, de quais detalhes e planejar quais detalhes você quer incluir na parte do método. Então, eu mostrei de como em cada área, na verdade, isso vai ser diferente. Em cada pesquisa, isso vai ser diferente. Esse planejamento da estrutura do método. Aí mostrei alguns exemplos de artigos específicos, como esse aqui da agricultura. Tem a introdução aqui, depois o método aqui, que consiste em materials and methods, e tem data collection, metadata set, model parameters, data analysis. Exemplo de uma revista de engenharia química, que na verdade mostra methodology, o nome não é method, mas methodology, não tem nada de errado aí. Generating original pore network skeletons, pore network cutting algorithm, diferente. Aqui, food quality and preferences, tem participants, products, test methods, analysis. Já na minha área, por exemplo, geralmente não teria products. Seria estranho colocar isso de products. Só que aqui estão falando de produtos comerciais porque tem a ver com a área, tem relevância para a área. Já na minha área de linguística aplicada, por exemplo, não tem isso, geralmente. Então, novamente, é importante não generalizar, mas pensar na sua área, na sua pesquisa, vale a pena planejar as subsections, subseções, segundo a sua área, sua pesquisa, a revista a qual você pretende submeter, etc. Não só pensar que existe receita
que sirva para todas as áreas, não existe. Tá. Até análise estatística que está inclusa no método, ah, muitas vezes se inclui no método, às vezes não, e cada área vai ser diferente. Então, enfim, é importante pensar que cada área vai ser diferente, lembrando que para fazer isso é bom usar os mentor tags, usar ANCONC, né? Isso aí, each monkey in its branch. Aí pedi para todo mundo olhar para ah, seus mentor texts, artigos, modelos que vocês já escolheram, podem escolher mais, e analisar as seções e subseções dos artigos, introduction, method, etc. Quais são as seções que vão ser relevantes para seu artigo e identificar especificamente as subseções da parte método quando relevante e como essas subseções poderiam ser adaptadas para a sua pesquisa. Pedi para todo mundo ler os textos que já foram escritos até agora e procurar por alguns conectivos que foram mencionados hoje ou na aula, para ver se tem alguma coisa errada ou poderia ser melhorada usando as ferramentas de OneLook, por exemplo, para usar mais sinônimos. E olhar também para o uso indevido do artigo definido porque pelos problemas de coesão que pode causar, e trocar, né? E agora vocês podem trocar com orientador ou orientadora, escrevendo seus métodos, a seção método, ou se não tiver condições, o tempo para escrever o método, ou informação suficiente para escrever o método inteiro, tentar pelo menos escrever um esqueleto, pelo menos as subseções, os números 2.1, 2.2, etc. Mostre isso para orientadora, orientador, e dar feedback especificamente sobre se essas informações serão suficientes ou insuficientes ou até excessivas. E, por fim, eu mencionei que tem uns exercícios no Formative que estão lá agora, está ativo. É isso aí.